Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 14 de dezembro de 2025, vamos ver, através do baralho cigano, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma pendência que vocês vão resolver essa semana e o tarô vai trazer a orientação e no final encerraremos com uma mensagem do Ogam. Então, nós vamos iniciar primeiro com os signos, embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, povo das estrelas, envolvendo profundamente o baralho cigano para trazer para esta semana, do dia 14 de dezembro de 2025, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Então, vamos lá, abrindo a mandala astrológica com o baralho cigano. Vamos ver aqui o aconselhamento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, aí o povo das estrelas, para essa semana, para todos os signos do zodíaco. Vamos iniciando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta número 23, a carta do rato. O número já vai dar uma dica, 23 na redução numerológica dá um 5, que é um número de movimento, um número de mudança. Essa semana, o que o baralho cigano aconselha para os arianos essa semana é mudança de estratégia, porque podem ter algumas situações ou pessoas vampíricas que podem trazer prejuízos, né? A palavra-chave do rato é prejuízo. É uma carta espiritualmente vampírica. Então, arianos, se vocês perceberem que a situação ali não tá boa, que as pessoas estão assim sugando, muda o script, né? Aquele olhinho do ratinho pequenininho. Olhe as coisas com minúcia, sabe? Nos mínimos detalhes, para não serem prejudicados, né? E façam suas conexões espirituais para que nenhuma situação ou nenhuma pessoa possa prejudicar vocês, possa vampirizar vocês, tá certo? E vamos agora para o pessoal de Touro, vamos para os taurinos. Os taurinos, sai a carta número 28 do baralho cigano, a carta do cigano ou do homem, né? Essa carta na redução numerológica vai dar um 1, então tá uma boa semana para iniciar atividades, inserir na rotina coisas novas. E o homem, ele é uma carta predominantemente racional, lógica, mental. Então é uma semana de usar mais o quê? A cabeça do que o coração, do que as emoções. E é uma carta de ação, então vá para cima dos seus propósitos, dos seus objetivos de vida, né? Usando também as características mais masculinas, de coragem, de ação, de liderança, né? E podem aparecer pessoas para ajudar. O homem, né? Ou o cigano, essa carta, ela traz um período dos bons contatos. Então, uma carta extremamente positiva, que traz o início, que traz a abertura, vai mais individualmente, né? Não peça muito auxílio e opinião de outras pessoas, porque o 1 é um número da individualidade. Então, um momento de abertura aí para vocês, mais lógica. E vamos para o pessoal de Gêmeos. Vamos para os geminianos. Os geminianos, sai a carta dos obstáculos, a carta número 2, né? Ou
em alguns baralhos chama o trevo ou os obstáculos, né? Então o próprio nome da carta fala. Essa semana, geminianos, aparecerão alguns obstáculos passageiros superáveis, né? Não tem nada a ver com a espiritualidade, é obstáculo normal do dia a dia. E qual é o número da carta? 2. Então peça ajuda. 2 é dividir, né? O 1 é o individual, né? E o 2 é dividir. Então é um período de pedir ajuda e vocês podem ter aí a sorte, por isso que em alguns baralhos vem até um trevinho, né? O símbolo do trevo é um símbolo de sorte, né? Então vocês tendo a sorte de ajuda de outras pessoas, de apoio de outras pessoas, por isso que algumas cartas chamam trevo. Então vão ter alguns obstáculos passageiros, que pode ter alguma demora nas situações. Então às vezes vocês vão trabalhar em cima de um projeto, vocês pensam assim, vou trabalhar 2 dias, às vezes vai trabalhar 3, às vezes vai trabalhar 4, porque podem ter obstáculos normais, então às vezes tem que usar esse 2, aprender a dividir, né, e ter paciência, porque as coisas podem ter atraso, elas se concluem, tá? Mas obstáculos passageiros acontecem. Bom, e vamos para o pessoal de Câncer, vamos para os cancerianos. Os cancerianos, sai a carta do caixão. O caixão, cancerianos, é uma das 3 cartas do baralho cigano de corte, né? Nós temos 3 cartas de corte e o caixão é uma delas. É uma carta que fala, cancerianos, de imprevistos. É a carta do caso fortuito, da força maior. Então é um período de ter um pouco mais de jogo de cintura, de ter flexibilidade, de ter adaptabilidade, saber lidar com os imprevistos. É uma semana para ser mais frio também, menos emocional, né? E mais frio, mais lógico, mais racional. E também uma dica muito importante para os cancerianos essa semana é deixar morrer o que já está morto, sabe? Às vezes a gente fica se agarrando em árvore podre. Então, cancerianos, não se agarrem em árvore podre. Deixe embora o que não estiver bom, tá certo? Então é uma carta que traz esse período de imprevistos, mas vocês têm o poder com o jogo de cintura de superar os imprevistos, né? Não é que vocês vão planejar, coisa que vem de fora e tem que trabalhar com esse jogo de cintura. É um 8, né? Ele traz um poder que vocês conseguem e conseguem aceitar que tem coisa que também tem que ir, né? E vamos para o pessoal de Leão. Vamos para os leoninos. Os leoninos, sai a carta número 36 do baralho cigano, tá? É a última carta do baralho cigano. É a carta da cruz, né? 3 mais 6, 9. 9 é um número de fechamento, de finalização de ciclo. E além do número, é uma carta que é a última do ciclo, né? Então vocês conseguem concluir algumas coisas. Também é uma carta de corte. Então, cancerianos com caixão e leoninos com cruz são cartas de corte. Mas aqui é um corte diferente, leoninos. É um corte que a espiritualidade ajuda a cortar o que existe de necessário para cortar, o que precisa cortar, para vocês fecharem, concluírem as situações, né? É uma carta que fala de uma semana um pouco mais sacrificante, porém consegue a vitória nos assuntos, porque a cruz é uma carta dúbia, né? Ela fala do peso do sacrifício, mas vocês superam e tem a vitória e tem a conquista, né? Então ela é dúbia, traz a dificuldade, porém superada com a vitória. E é um símbolo, né? A cruz é um símbolo espiritual, é um símbolo sagrado. Então se ligue, se conecte à espiritualidade, se você vê que a semana fica pesada, tá certo? Vamos lá agora para o pessoal de Virgem. Vamos para os virginianos. Os virginianos, sai a carta número 5. É a carta da árvore, né? Virginianos, a árvore é uma carta de essência do passado. Então a experiência, a palavra-chave da árvore é sabedoria, sábio. Então use sua experiência do passado
para ir concretizando as coisas. Ela traz um 5 que é um movimento, porém aqui, virginianos, é um movimento lento, tá? Essa carta é uma carta de tempo do baralho cigano, é lento, né? O movimento aqui é lento, porém sólido. Situações para vocês criarem raízes, né? Para terem solidez. A árvore, como ela cresce? Ela cresce para cima. Qual é a palavra-chave da árvore? Progresso. Então, é um progresso essa semana sólido, com raízes, estável, porém lento, né? Então, traz esse momento, uma carta de cura, é uma carta que fala de assuntos de família. A árvore, ela representa no baralho cigano o nosso DNA. Então, às vezes, assuntos de família vêm à tona para serem resolvidos. Então, tem que ter a sabedoria, usar a experiência do passado. É uma carta de cura e é uma carta de melhor. Então, sempre que sai a árvore, traz um período melhor, né? Porém, tem que ir devagarzinho, né? Para plantar a árvore, tem que preparar o solo, jogar sementinha, até a árvore crescer demora. Então, tem que ter estruturando as coisas devagar com o passado, com a sabedoria do passado, com a experiência do passado, trazer esse movimento lento, porém sólido. E é uma boa semana de reverenciar os ancestrais, os antepassados também. A árvore representa a nossa árvore genealógica, então uma boa semana também. E vamos para o pessoal de Libra, vamos para os librianos. Os librianos, sai a carta número 1, né? A carta do cavaleiro. O número já vai dar a dica. 1. Início de projetos, inserir na rotina, inserir no cotidiano, no dia a dia, coisas novas. A palavra-chave do cavaleiro é superação de obstáculos. Então, essa semana, se vocês tiverem alguma coisa para resolver, provavelmente vocês vão conseguir resolver superando obstáculos. E é uma carta de tempo do baralho cigano, ela é rápida. Então, as coisas acontecem rapidamente e provavelmente os librianos terão uma visão mais futurista, terão uma visão a longo prazo, né? Conseguirão enxergar além, tá certo? É uma carta de movimento controlado e direcionado. Então, por mais situação de tensão que vocês possam estar vivendo, librianos, eu vejo que as coisas vão estar nas suas redes, vocês vão conseguir controlar, direcionar, de abertura, né? É uma carta extremamente de abertura. Um bom período para viagens curtas, é um bom período para trazer compra e venda de veículos, moto, carro, né? Então traz esse momento de movimento, né? A carta que abre de grande movimento para início e para superação de obstáculos. E quem traz a proteção para vocês essa semana, librianos, é São Jorge Guerreiro. E vamos para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta número 31 do baralho cigano, a carta do sol. Até tem um termo cigano, né? O sol clareia. Então as coisas essa semana que estão obscuras, clareando, né? A gente fala as coisas que estão lua, né? Que a carta da lua é o segredo, o mistério. As coisas se revelam, revelação da verdade, traz luz. É uma proteção do sagrado masculino para os escorpianos essa semana, né? É Oxalá, Jesus Cristo, Avô Sol. Então traz aí mais energia, mais pique. Até quando eu faço limpeza espiritual, tem uma parte que eu faço a invocação do sol, né? Para trazer o pique, para queimar os miasmas, né? É um momento de pensar mais em vocês, né? Não é para ser egoísta, mas pensar mais em vocês. E é um momento de colocar luz onde não está a luz, de esclarecimento de situações, né, de colocar as coisas, as cartas na mesa. O sol pede luz, pede iluminação, clarear assuntos que estão obscuros. Então é uma carta extremamente positiva, é um luminário muito positivo que traz esse pique, essa energia para os escorpianos e traz a força mesmo, né? A visão com clareza das situações. É um 31 que traz um 4. Para vocês organizarem, vocês vão ter esse pique e essa visão clara aí, né? E vamos para o pessoal de Sagitário, vamos para os sagitarianos. O sagitariano sai a carta número 26, tá? Que é a carta do livro. O livro, sagitarianos,
É uma carta tema do baralho cigano de estudos e trabalho. Então, uma semana dos sagitarianos focarem em estudos e trabalho, em coisas práticas, né? Até no arcano menor, na cartomancia, ele é ouros, né? Terra, o elemento terra, matéria, focar em coisas palpáveis, né? E é uma semana de ter uma certa lógica para você escrever um livro, né? Tem que ter o começo, meio e fim, tem que ter uma lógica entre os capítulos, né? Tem que ter uma conexão. E é uma carta que fala de se fechar. A palavra-chave do livro é segredos. Então, não fique abrindo seus projetos para ninguém, use mais a racionalidade. Como é uma carta cultural, comprar livro mesmo, né? Fazer curso e tudo que for importante, escreva por escrito. É uma semana que tudo que está aqui, ó, né, tem que colocar aqui no papel. Então o livro fala de uma semana mais reservada, fechada e lógica, né? E focar no trabalho, né? E no estudo. Na redução numerológica vai dar um 8. Então traz oportunidades para vocês conseguirem o poder para resolver questões profissionais. O 8 é um número de materialização, de oportunidades, de concretização, tá certo? E vamos para o pessoal de Capricórnio, vamos para os capricornianos. Os capricornianos sai a carta número 3, a carta do navio, né? É uma carta que a palavra-chave são novos horizontes. É uma carta regida por Júpiter, então abertura de visão para crescimento, né? Então esse é o aconselhamento para os capricornianos dessa semana. Então uma abertura de visão, né? Com crescimento. O número 3 traz o quê? Se sociabilize, criatividade. E essa carta, ela traz as coisas no tempo certo. Ela não é nem uma carta de tempo lenta demais e nem uma carta de tempo rápida demais do baralho cigano. As coisas vão no rumo que tem que ir, né? E traz esse momento, um bom período de viagens, também é uma carta de viagens, e traz esse período de novos horizontes, de ter uma visão ampla, né? Uma carta de Júpiter traz as características de Júpiter, um bom período de contato com o exterior também. Então traz o navio essa mudança para melhor, amplia. O navio sempre é uma carta 3, né? De ampliação, de crescimento, de expansão, tá? Uma carta extremamente positiva. E vamos para o pessoal de Aquário. Vamos para os aquarianos. Os aquarianos sai a carta número 24, né? A carta do coração. Essa carta ela é mediúnica no baralho cigano. Ela é a carta da intuição. Então, intuição, sexto sentido, instinto, é tudo a mesma coisa. A intuição é um tipo de mediunidade que vem de dentro para fora. Então, o teu Deus interior, tua centelha divina falando com você. Então, é um período que os aquarianos têm que usar as emoções, têm que usar a intuição para resolver as coisas. Ela é uma carta de caridade. Então, fazer caridade, fazer trabalho voluntário. E a palavra-chave do coração é amor. Então, faça as coisas com amor, faça as coisas com carinho, faça as coisas bem feitas. É uma carta de Vênus. A regência do coração é Vênus. Vênus, Afrodite, a deusa do amor, a deusa da beleza, né? Então, é uma carta extremamente positiva aí para as coisas se equilibrarem. Por que eu falo? Principalmente em questões afetivas. Até o número dela é afetivo, né? 24 vai dar um 6. 6 fala de família, de questões emocionais, né? Então, fala aí um período de equilíbrio emocional, né? Equilibrar, amar as coisas que estão fazendo, fazer as coisas com carinho. Por que eu falo a palavra equilíbrio? O que é o órgão do coração no nosso corpo humano? Qual é a função dele? A função do coração é bombear o sangue para todo o corpo, trazendo o que para o corpo? Equilíbrio. Então aqui pede equilíbrio, que tipo de equilíbrio? Equilíbrio emocional. Tá certo? Então pede um equilíbrio emocional para conseguir trazer uma continuidade, uma fluidez
nos projetos. A palavra-chave do coração é continuidade e fluidez, certo? E na parte afetiva, né, bem positiva aí na parte afetiva, né, a gente fala quando sai o coração, o amor está no ar. Então tá bom para resolver questões afetivas. E o último signo da roda zodiacal é Peixes, tá? Os piscianos são o último signo da roda zodiacal, sai a 27, a carta ou o envelope, né? Essa carta pode ser chamada de carta ou envelope. Ela é uma carta, fala de avisos, né? De notificações. É uma carta muito parecida com o livro que tiram os sagitarianos, tá? O envelope e o livro tem muita semelhança. É uma carta também de fazer as coisas secretamente, né? Então, piscianos, faça as coisas secretamente, com uma certa lógica, né? Para você escrever uma carta. Você vai escrever uma carta para uma pessoa, tem que ter começo, meio e fim. Então, uma semana que tem que pegar um papel e fazer um script. É uma semana que tem que ter um planejamento, tá? Consegue resolver as coisas, é uma carta de fechamento, né? Porque ela na redução numerológica, com 27 vai dar um 9, fecha, mas tudo que for importante também documente. É um bom período para mexer, organizar papelada, né? Se a papelada lá na casa de vocês está toda bagunçada, é um bom período para organizar a papelada aí, tá certo? E um bom período para fazer notificações, para fazer avisos, né? E escreva a semana, né? Logicamente. E também, palavra-chave, ficar quietinho, segredos. Usar mais a racionalidade, é uma carta mais lógica. Vamos para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano pessoal, vamos pedindo para Odin, o deus das runas, né? Embaralhar aqui as runas para dar a mensagem para os aniversariantes da semana. Olha, sai a runa Ing. Ela chama Ing, é a runa do deus Ing. Existe um deus que era o deus da fertilidade, que era um deus que nas fazendas, na criação de animais, de gado, ele trazia fertilidade para o solo, né? Até o caractere, né? A inscrição rúnica assemelha-se a uma sementinha, né? Então fala de um período aí, para vocês que estão fazendo aniversário essa semana, mas o que? Fértil, um período de fertilidade, que tem que ter coragem, né, e romper as barreiras, tá? Se você coloca lá uma sementinha, é a runa da sementinha na terra, a semente tem que ter força para furar o solo e crescer. Então é o que vocês vão precisar esse ano, força para se colocar, força para romper os obstáculos. E essa carta, ela é uma carta de transição entre cortar um velho ciclo e abrir para um novo ciclo, que é exatamente, pontualmente, o que vocês estão vivendo com o seu aniversário. Então essa carta, para quem entende um pouquinho de tarô, seria a união da carta da morte com a carta do mago. Então a carta da morte fechando um ciclo e a carta do mago iniciando, para quem entende um pouquinho de tarô. Então ela pede isso, ela pede a conclusão de assuntos para começar uma coisa nova. Então o deus Ing, o deus da fertilidade, abençoando o novo ciclo de vocês aí, quem está fazendo aniversário essa semana. E vamos para a pergunta mental? Mentalize aí uma questão, mentalize uma coisa objetiva, direcionada, alguma coisa que vocês vão resolver essa semana, e o tarô, através do ancoramento das 9 categorias, das 9 hierarquias angelicais, vai dar o aconselhamento. Pensa numa coisa objetiva, pensa numa coisa direcionada. Vamos lá. Olha, saiu uma das melhores cartas dos arcanos maiores, a carta do Sol. Para isso que vocês perguntaram, é um sim bem redondinho. Vocês vão ter clareza para resolver, vão ter pique para resolver. Se tem uma coisa escondida em relação a essa situação, a coisa aparece, né? Podem ter ajuda, porque o Sol no tarô é a carta da amizade para resolver. Então, muita clareza, muita energia, muita proteção do sagrado masculino, porque essa carta, ela representa o sagrado masculino, ela representa
representa Jesus Cristo, ela representa o Oxalá, ela representa o Avô Sol. Então é um sim, né? Com muita clareza, com muita energia, com muita vitalidade, com gente ajudando vocês. E tudo que a gente abre tem que fechar. Nós vamos fechar aqui com uma mensagem com o Ogan, pedindo o ancoramento do deus celta Ogma e todos os deuses celtas e todas as deusas celtas. Vamos lá. Vamos embaralhando o Ogan, vamos ver, o Ogan é composto de 25 árvores. Vamos ver que árvore que sai? Opa! Sai a árvore número 10, a árvore da macieira. A macieira, ela é uma das 3 árvores no Ogan de emoção, né? A macieira fala de se divertir, a macieira fala de se descontrair e a macieira fala dos prazeres sexuais. A macieira, ela é uma carta de sexualidade. Então, deixar a semana mais prazerosa, a semana mais leve, é um 10 que dá um inserir na rotina coisas mais prazerosas que vocês gostam de fazer, mas sem muita loucura. Esse é o aconselhamento da macieira. Faça as coisas mais leves, mas sem loucura. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso 4 oráculos: tarô, baralho cigano, runas e yoga, tá? Então eu posso ajudar você em todos os setores da sua vida. Então, consulta oracular, eu tenho um trabalho complementar à consulta oracular, que é a limpeza espiritual profunda, aonde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os centros de força, todos os corpos, e além disso, eu potencializo os seus projetos, os seus pedidos, o que você quer atrair para a sua vida. Então é um trabalho complementar aos oráculos. E você que está fazendo aniversário, eu tenho um trabalho especial, que é o trabalho do ano pessoal através da numerologia pitagórica, para você descobrir qual é o teu número, né, para dar o tom principal. Esse trabalho do ano pessoal através da numerologia pitagórica é um trabalho que eu entrego por escrito, tá? Então vale a pena você que está fazendo aniversário, porque vai do teu aniversário desse ano até o aniversário do outro ano, né? Então vale super a pena. E você que quer ser um oraculista profissional, você que quer aprender, eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga, aula teórica, prática e de ética. Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda e ano pessoal através da numerologia pitagórica, para marcação é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir o número para marcação de atendimento: 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. Nós temos o canal no YouTube, o Facebook e o Instagram, que todo dia, pelo período da manhã, a gente posta o calendário espiritual para você se conectar com a energia espiritual daquele dia logo cedo. Então, para você ficar ligado com a energia espiritual de cada dia. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir as redes sociais. Entra lá que vale a pena. Evelyn Jimenez Sanches. E tenham uma excelente semana.